Vamos falar sobre histórias. Está no ar mais um Clube do Livro, aqui no Educação. Minha convidada é a contadora de histórias, professora da UFRJ, escritora Lúcia Fidalgo. Muito bem-vinda, Lúcia. É um prazer falar com você. Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Educação. Eu agradeço o convite e nesse momento que nós estamos vivendo, acho que é importante a gente falar sobre livros, histórias e leitura. Com certeza. Lúcia, qual é a história que você trouxe pra gente? Eu fiquei pensando que livro indicar, que história contar nesse momento. E aí eu comecei a procurar os livros que eu tenho, né, aqui em casa, e eu acho que eles começaram a aparecer para mim. Eu que procurava por eles e eles acabaram procurando por mim. E o primeiro desses livros, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, nesse isolamento, que é uma coisa que a gente tem que aprender muito, que é aprender com a convivência, né? E esse livro da Mariana Caltabiano, A Arca de Ninguém, é um livro que fala muito sobre isso, né? Como é que a gente aprende a conviver com o outro, né? A viver com é, a história da arca, que todo mundo conhece, né? Mas nessa arca os animais não querem entrar porque eles não querem conviver. E é preciso conviver para que eles possam sobreviver. Então eu acho que essa história, esse livro, cabe muito bem nesse momento que a gente está vivendo. Um outro livro que eu pensei foi um livro que eu escrevi chamado Com Vontade de Pintar o Mundo, da editora Paulus, da coleção Brasileirinhos. E por que eu escolhi esse livro? Ele conta a história do Portinari e eu acho que a gente está vivendo um momento de pintar o mundo, né? Pintar o mundo com outras cores, com novas cores. E acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Como é que a gente pintou o nosso mundo até agora e como é que a gente deseja pintar a partir de hoje. Então eu sugiro essa leitura também, que eu gosto muito da história do Portinari e acho que vale a pena a gente pensar nas cores do mundo, nas cores do momento. O outro livro que eu separei também para mostrar para vocês é um livro de várias histórias, né? De contadores de histórias. É um livro da editora Cortez, uma organização da Lenice Gomes e do Fabiano Moraes, também são contadores, eles que organizaram. E esse livro é muito divertido, porque tem vários contos escritos por vários contadores do país, né, do Brasil, e são contos de terror, de humor, né, contos de adivinhações. Vale muito a pena dar uma lida nessas histórias. E por último, um livro que mexe muito comigo, um livro que eu acho esplêndido, não dá vontade de parar de ler, né? A gente tem vontade de voltar sempre nele, né? E ele fala sobre as pessoas que não estão mais com a gente, mas que ficarão para sempre em nossos corações, por tudo que elas nos ensinaram, por tudo que a gente nunca vai esquecer que vivemos com elas. Então, O Passeio é um livro que eu indico nesse tempo da quarentena. Pintar o mundo, adorei. Com certeza, as histórias ajudam muito, né? Então, as histórias elas sempre nos ajudam de alguma forma, né? Ou elas preenchem o nosso tempo, ou elas nos ajudam a ser mais criativos, a entender melhor o momento que a gente está vivendo, a preencher o nosso tempo. Eu acho que as histórias elas fazem parte da nossa vida, né? A gente já nasce contando a nossa história. Todos nós temos uma história para contar, né? A história do nosso nome, a história da nossa família. Então eu acho que as histórias, em qualquer momento da vida, elas são muito importantes. Pelo menos na minha vida, sempre foi assim. E além do que você já falou, quais partes você acha assim mais marcantes dessas histórias todas? Então, Dani, por que eu escolhi essas histórias
hoje para trazer aqui para vocês, porque eu acho que elas têm tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né. É preciso que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo e as histórias nos ajudam a ver isso, como na história da Arca, o conviver é muito difícil, né, mas, nesse momento a gente precisa aprender sobre isso, né. O tempo que a gente tem para o outro, né. A gente está começando a fazer coisas que a gente não fazia, que hoje a gente tem todo o tempo para isso, né. Quando chega sexta-feira, você fala: "Ah, chegou a sexta-feira", mas ok, mas todo dia agora é sexta-feira, né. Não sei para quem está trabalhando, mas para quem está em casa, é o momento do lazer, é o momento do encontro, é o momento, de arrumar as coisas, né. Eu acho que quando eu escolhi esses livros também, é o livro do Portinari, por exemplo, né, eu comecei a mexer nas minhas coisas e eu vi o livro lá e eu reli a história. Ele tem uma história tão bonita de vida, né, falar sobre isso, sobre as dificuldades das pessoas e como elas vencem, acho que é muito importante. Por isso que eu escolhi esses livros para ser mostrado hoje para vocês. Histórias maravilhosas. O que elas têm a ver com a história da Lúcia Fidalgo? O que que essas partes que eu escolhi das histórias têm a ver com a Lúcia Fidalgo? Então, eu acho assim, no caso da primeira história, né, da Arca de Ninguém, é aquela coisa de que a gente precisa, às vezes, conviver, né, aprender a conviver com o outro, com o diferente, né, para nossa sobrevivência. Porque se o outro é difícil para a gente, muitas vezes a gente também é difícil para o outro, né? Então, eu acho que essa história, eu escolhi essa parte porque ela é a parte que mais me toca mesmo, né, e acho que isso é uma dificuldade que a gente enfrenta, mas que a gente precisa passar, né, para sobreviver a gente precisa conviver com várias pessoas que são nossas diferenças, né, mas a gente tem que aceitá-las. A outra, que é a história do Portinari, né, por que que eu escolhi do Pote de Ouro, né, porque eu sempre gostei muito de histórias, desde que acho que eu nasci ouvindo histórias, né, minha mãe sempre me contou, e isso fascinou muito a minha vida, né. Tudo para mim, pode nascer de uma história. E essa questão do pote de ouro, eu ouvia quando era pequena, né, a minha mãe me contava: "Olha, diz que quando nasce um arco-íris no céu, no final dele a gente encontra um pote de ouro". E eu sempre procurei esse pote de ouro, mas eu nunca encontrei o final do arco-íris. Então eu achei que eu deveria colocar essa questão na história do Portinari, porque o arco-íris me lembra as cores que ele pintava, né, usando as tintas para colorir o mundo, né. E é por isso que eu trouxe essa questão do pote. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso sempre, né. Onde está nosso pote de ouro, né? Na história do Portinari, estava na casa dele, quando ele nascia. E as histórias de quem conta histórias, eu não escolhi nenhuma especificamente, porque são várias, eu gosto de todas, então eu recomendo. E do passeio, nossa, essa história do passeio mexe totalmente comigo, né, com essa questão da perda, né, e quantas pessoas nesse momento estão perdendo entes queridos, né. Essa dor é muito forte e ela é muito difícil de superar. Então eu acho que através das histórias que a gente lê, que a gente conta, que a gente mesmo escreve, ajuda nesse processo, nesse momento. É realmente um momento de muita aprendizagem. E pegando o gancho disso aí que você falou, qual outra mensagem você deixaria para o pessoal aqui no Educação? Eu acho que esse é o momento da gente se reinventar também, né, entender que a gente pode viver de outra forma, aprender coisas novas, né, praticar coisas que a gente deixou de lado, e acho que também aprender a amar o outro, né, de verdade. Acho que esse é um momento para a gente refletir sobre como é que a gente estava antes e como é que a gente está agora e como é que a gente vai ser a partir do dia que a porta se abrir, né, e disserem para a gente: "Agora vocês podem sair". Como é que vai ser isso? Né, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões. E esse momento, eu vejo um momento rico, sempre, sempre. Porque a gente vai aprender muitas coisas. Acho que a gente já aprendeu e vai aprender mais ainda. Então, acho que é um grande momento de aprendizagem. Estejam abertos para isso.
Lúcia, muito obrigada. Venha sempre contar histórias pra gente aqui no Educação. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Eu quero dizer para vocês que eu acho que a partir desse momento a nossa vida vai ser totalmente diferente, né? Nós não vamos ser mais os mesmos. Acho que vamos estar mais fortes, mais amorosos, mais sensíveis e mais criativos, eu espero. E tenho certeza também que quando a porta se abrir e nós pudermos sair, se faltar vento para nossa embarcação, nós vamos começar a remar. Muito obrigada e até a próxima. O nosso programa fica por aqui e na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá!